Fala moçada, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre a questão do trabalho na sociedade industrial capitalista. Bastante fácil de entender, é a continuação das nossas últimas aulas sobre o trabalho e a sociedade. Bom, nós vamos entender esse contexto analisando a evolução do trabalho desde quando era o artesanato até o trabalho maquinofatureiro, ou seja, a troca da mão de obra braçal e intelectual pelas máquinas. A indústria promoveu a dissociação entre o trabalhador e os modos de produção artesanal e manufatureiro. Aos poucos, o artesão foi deixando o seu ofício e passou a vender sua força de trabalho para a indústria. E ao vender sua força de trabalho, colocou-a no universo da mercadoria, ou seja, a força de trabalho do artesão, que antes era do artesão, passa a ser o quê? Um objeto, né? Um objeto a ser explorado. Vamos começar analisando a produção artesanal. O que caracteriza a produção artesanal é que o artesão é o proprietário dos meios de produção e também da sua força de trabalho. Foi muito comum durante a Idade Média. Aos poucos, esse ofício ele é trocado pelo uso das máquinas. Ainda hoje em dia tem artesãos. Essas imagens que vocês estão vendo são recentes, são contemporâneas. Contudo, pessoal, é bom a gente entender que o artesão ele capta a matéria-prima, ele transforma em mercadoria e ele mesmo comercializa. É cada vez mais raro que isso aconteça. Hoje em dia já tem muitas manufaturas ou até mesmo a maquinofatura que toma conta da nossa sociedade capitalista. A manufatura já é uma evolução do artesanato. É quando há a divisão entre o proprietário dos meios de produção e o trabalhador. Ou seja, já tem uma diferenciação entre quem manda e quem obedece, entre patrão e empregado. Esse processo foi um processo de transição para a sociedade industrial. A produção industrial começou com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Consiste na troca da mão de obra braçal e intelectual pelas máquinas. Surge aí a terceirização, a robotização, foi ampliada no final do século XX com a informatização. O trabalho como mercadoria, pessoal. O trabalho considerado mercadoria, ele é vendido. E seu valor não é mais medido pela riqueza gerada por ele, mas pela lógica da oferta e da procura. Sendo assim, quando há muitos braços para o trabalho, quando há muita oferta, a remuneração se torna baixa, possibilitando a exploração econômica. Bom, essa ideia vem desse pensador, né, o Adam Smith, um grande pensador do século XVIII. Foi ele que escreveu o livro A Riqueza das Nações. Ele é considerado o pai da economia moderna. Ele é um dos precursores do liberalismo econômico, ao lado aí de John Locke, de David Ricardo, entre outros, né? Ele idealizou uma forma de divisão de trabalho que ele considera mais adequada a uma produção racional. A lei da oferta e da procura é a base da lei de mercado proposta por esse pensador. E a máquina na produção industrial, pessoal? Como que ela fica com relação ao trabalhador? A produção industrial exige do trabalhador que ele deve atuar com outros de forma mais integrada. Ele tem que agir de acordo com o sistema capitalista que está sendo implantado. Paralisações por ordem fisiológica, como o sono, a fome, não são levados em consideração. Quando surgiu a Revolução Industrial, o trabalhador ele trabalhava 12, 14, 16, 18 horas por dia, não tinha um final de semana remunerado para poder curtir a sua família, poder se recuperar fisicamente, né? Ou seja, as jornadas de trabalho iam até a exaustão do trabalhador. E as exigências da produção eram significativamente maiores em termos organizacionais. O trabalhador ele vive assombrado, né, pelo fantasma da demissão, pelo fantasma do desemprego. Ele vive ameaçado por essa possibilidade num universo onde
a oferta de mão de obra é cada vez maior, é cada vez mais elevada. Existe sempre preocupação que aquele trabalhador vai ser trocado por alguém que vai trabalhar, fazer o mesmo serviço, né, ganhando menos do que ele. Isso é bastante complicado, né? É tão complicado que surgem os conflitos, surgem as reclamações, né? Surgem os conflitos por melhores condições de trabalho, surgem as manifestações, as greves, né? Ocorreram no passado e ocorrem até os dias de hoje. E às vezes nas indústrias, muitas vezes, né, as máquinas são destruídas, são quebradas, virando até caso de polícia, porque há a questão da destruição da propriedade privada, da propriedade que é do capitalista, né, do empresário, né? Ele não quer de forma alguma perder o seu lucro ou perder a possibilidade de ter uma ascensão econômica sem o trabalho dessas pessoas. No final do século XIX, começo do século XX, começa a surgir aí os modos de produção industrial. Dentro desse contexto, né, pensadores como Frederick Taylor e o Henry Ford, eles promovem modos de produção para potencializar a atividade industrial e aumentar o lucro da produtividade, tornando a produtividade cada vez mais eficiente. Surge aí o Taylorismo e o Fordismo, o trabalho supervisionado, o trabalho gerenciado, né, subserviente, né, surge a esteira de produção, surge a hora extra remunerada e vários outros fatores dentro desses contextos do modo de produção. Bom, pessoal, é uma simples síntese de explicação de slides. Espero que vocês tenham entendido, né? Não esqueçam de fazer os resumos, de fazer as atividades e mandar as dúvidas aqui nos comentários do vídeo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.